Fala galera, professor Geraldo Neto na área. Vamos lá, dando continuidade aqui ao nosso tópico, agentes públicos e servidores públicos, perfeito? Olha só, na aula passada a gente parou falando de remoção, beleza galera? E vamos dar continuidade aqui, lembrando, tá? Remoção não é forma de provimento, é forma de deslocamento, ok? Não confundam isso, olha só. Nesse instituto, permanece com o seu cargo, porém é deslocado para praticar atos de sua função em outra unidade do mesmo quadro, podendo ser em local distinto ou não. Exemplo, o servidor lá da agência do INSS, ele deixou de trabalhar na agência de um determinado local e foi para a agência de um outro bairro. Lembrando, tá? Ele vai junto com o cargo dele, ó. O cargo dele é o banco é o cargo, eu sou o servidor. Eu vou para lá, ó, ele vai junto comigo. Perfeito? Estamos juntos? Tá? Não pode confundir isso daí, tá bom? Ele permanece com o cargo dele, tá? Show de bola. Cadê? Pum, 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 pum. Não confundir remoção com transferência, já expliquei isso para você na aula passada, que transferência é inconstitucional, beleza? E a remoção é a forma de deslocamento e transferência era uma forma de provimento antiga que foi extinta. Vamos lá, aqui ó, artigo 36 da 8.112, ele diz: a remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício no âmbito do mesmo quadro com ou sem mudança de sede, ou seja, a pedido ou de ofício, ou ele pediu para ir, ou a administração mandou ele ir obrigatoriamente, tá bom? A pedido para outra localidade, independentemente do interesse da administração. Isso aqui a gente fala, um cuidado é o seguinte: quando é que ele pede para ir e a administração pública, mesmo não querendo que ele vá, ela tem que deixar que ele vá, ou seja, que independe do interesse dela, para acompanhar cônjuge ou companheiro também servidor público, civil ou militar de qualquer dos poderes do Estado, Distrito Federal, município, que foi deslocado no interesse da administração para outra localidade, ou por motivo de saúde do servidor, do cônjuge ou companheiro, ou dependente que viva as suas expensas e conste no seu assentamento funcional, condicionado à comprovação por junta médica oficial. O que seria isso? Você está lotado, se a policial federal está lá na fronteira e o teu parente tem uma doença que só tem como tratar em São Paulo, você pede remoção para ir para a Polícia Federal de São Paulo, a administração, lógico, mediante avaliação por junta médica, tem que deixar, vai te remover para lá. Ok? E em virtude de processo seletivo promovido, como é que funciona isso? Quando eu tenho mais gente querendo do que o número de vagas. Por exemplo, você é um policial federal, abriram 3 vagas em Santa Catarina, só que 15 policiais querem, beleza? Vamos fazer concurso de remoção, beleza? E aí, analisando os critérios que vai ser determinado por aquele órgão, aquele que tiver classificado lá dentro daquele número de vagas, ele vai naquele concurso de remoção, independente da administração querer ou não que ele vá. Tá bom? E depois eu tenho a redistribuição, que é quando o cargo, ou seja ele efetivo, ocupado ou vago, ou seja, ele estando vago ou não, com vacância ou não, ele é deslocado para outro órgão ou entidade do mesmo poder, que foi aquele lance que eu falei para vocês. Eu tenho o órgão do Ministério da Agricultura e o órgão do Ministério da Saúde. Eu tiro 10 cargos de técnico do Ministério da Agricultura e mando para o Ministério da Saúde. Ou seja, eu tirei o cargo de um órgão e mandei para o outro. Eu fiz uma redistribuição, tá? O artigo 37 da 8.112, ele diz o seguinte, que redistribuição é o deslocamento do cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago, no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo poder, com prévia apreciação do órgão central, né, do CIPEC, observados os seguintes preceitos. Tá, e que preceitos eles têm que observar? Interesse da administração, equivalência de vencimentos, manutenção das essências da atribuição dos cargos. Óbvio, eu não vou pegar e vou mandar o cara fazer uma atribuição totalmente diferente do que ele fazia antes. Tá? Vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades, mesmo nível de escolaridade, especialidade e habilitação profissional, compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade. Perfeito? A redistribuição ela é basicamente para que o serviço público seja prestado de forma adequada, eficiente, de forma que a necessidade de serviço da administração seja suprida. Então, por exemplo, eu estou tendo uma necessidade maior dentro de um determinado ministério, então eu vou pegar esses cargos do outro ministério, estando eles ocupados ou não. Perfeito? O nome disso é redistribuição. Diferente do cara que se desloca dentro do mesmo quadro, tá? Que é o servidor se deslocando sem perder o cargo. Agora, na redistribuição, eu mexo com o cargo dos servidores, estando eles ocupados ou não. Tá bom?
foi? Aqui, ó, aquela tensão que eu já falei, redistribuição e remoção, não são formas de provimento, são formas de deslocamento, tá? Substituição. A substituição, eu vou trazer para vocês aqui o que a própria Lei 8.112 diz. Os servidores investidos em cargo ou função de direção, chefias ou ocupante de cargo de natureza especial terão substitutos indicados no regimento interno. O que é isso? Por exemplo, o cara é o chefe, é o diretor. Quem é o substituto? É o vice-diretor, é o subchefe. Ele já vai ser indicado direto lá no regimento interno. Ou, no caso de omissão, ou seja, não tem nenhum indicado, previamente designado pelo dirigente máximo do órgão ou autoridade. Ou seja, se eu tenho um diretor, eu tenho o vice-diretor. Se eu tenho o chefe, eu tenho o subchefe. Já está direto lá. Agora, às vezes o cara ocupa um cargo que não tem um substituto direto. Aí depende de designação. Ok? Perfeito, galera? Show de bola? Vamos lá. Então, a substituição ela não é algo para sempre. Ela vai ser o quê? Temporária. Perfeito? E o substituto ele assume o cargo assim que ele estiver vago. E será, você está se perguntando como fica o cargo do servidor se ele assumiu a substituição? E como fica a renda dele? Como vai ficar isso? Tu pensa, peraí, se ele está substituindo o outro, e o cargo dele? Se ele está substituindo o outro, ele vai receber como isso daí? São duas perguntas que você se faz. Aqui, ó, o legislador ele já pensou em tudo, tá? Ele vai fazer o quê? Os cargos serão cumulativos, ou seja, ele vai trabalhar no dele e vai acumular as funções do outro. Perfeito? Ainda vai ocupar a função do outro. Olha o parágrafo 1º. O substituto assumirá automaticamente, cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, ou seja, ele está ferrado, vai ter que trabalhar nos dois. Aqui, ó, do cargo ou função em direção e chefia de natureza especial, nos afastamentos e impedimentos legais ou regulamentares do titular e na vacância do cargo, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o respectivo período. Como é que funciona isso? Tá? O que eu terminei de falar é isso aqui, tá? Hipótese que deverá optar pela remuneração de um deles durante o respectivo período. O que significa isso? Ele vai, como é que se fala? Ele vai fazer o seguinte, ele vai ocupar aquele outro cargo, ele ocupa, sim, e aí ele vai pegar, ocupando aquele cargo, acumulando as funções, ele ainda vai optar por onde ele vai receber durante esse período que ele vai estar como interino, entendeu? Perfeito, galera? Estamos juntos? No caso acima marcado o servidor, ele deverá optar por qual remuneração será cabível. Perfeito? É isso que traz a própria Lei 8.112. Estamos juntos? Vamos lá, galera? Agora vamos fazer algumas questõezinhas em cima dos tópicos que a gente estudou. Perfeito? Só para a gente finalizar aí com chave de ouro. Tá bom? Bem facinho. Olha só. Agente público é aquele que exerce emprego ou função pública mediante remuneração? Certo ou errado? Errado, porque você sabe que o agente público, ele pode exercer a função pública e ele pode ser remunerado ou não. Aqui ele afirma que é remunerado, então está errado. Questão 2. Aqui, ó, senadores, vamos ler. Senadores, deputados e vereadores são considerados agentes políticos. Certo ou errado, galera? Errado. Você já percebeu lá, ó, vereador, ele não vai ser considerado o agente político. Perfeito? Já expliquei isso para vocês lá atrás. Ih, caraca, eu falei besteira, peraí. Deixa eu parar de novo. Vamos lá, edição. Eu dei uma pequena pausa aqui só para acertar o material. Vamos lá, galera. Agora nós vamos fazer questões a respeito do tópico que a gente estudou. Show de bola? Vem comigo. Olha só. Agente público é aquele que exerce emprego ou função pública mediante remuneração? Certo ou errado? Errado, gente, porque ele pode desempenhar mesmo que não seja remunerado. Se lembra dos honoríficos? Olha o mesário, olha o jurado. Beleza? Ele pode ou não receber remuneração por aquilo e ele vai ser um agente público, tá bom? Errada. 2. Senadores, deputados, vereadores são considerados agentes políticos. Certo ou errado?
Certo, galera? Quem são os agentes políticos? Chefe do executivo, os membros do poder legislativo. A dúvida que a gente tem, que a doutrina traz, é com relação aos membros do Ministério Público e os membros da magistratura. Perfeito? Então, gabarito certo. Vamos lá. 3. Os magistrados, agentes políticos investidos para o exercício de atribuições constitucionais, têm plena liberdade funcional no desempenho de suas funções, bem como prerrogativas próprias e legislações específicas. Certo ou errado? Certo. Se lembra que eu fiz para vocês, ó, o mapinha? Agentes políticos, ou agentes públicos, lá em cima. Agentes políticos, aí eu puxei chefe do executivo, membro do legislativo e os membros integrantes da magistratura e do Ministério Público. Beleza? Questão 3, ela é certa. Vamos lá. 4. Laura foi contratada pelo Poder Público Federal por tempo determinado, olha o temporário aí, para atender necessidade temporária e excepcional, olha as palavras-chave, de interesse público, sem ter sido submetida a prévio concurso público, óbvio. Nessa situação, a contratação ela é válida? Sim, já que o concurso público não é indispensável para a investidura e para o exercício da função pública. Galera, concurso público é para ocupar o quê? Cargo ou emprego público. Se ele vai desenvolver tão somente função, o temporário só tem função, ele não tem cargo nem emprego. Então, nesse caso, o máximo que pode existir é um processo seletivo simplificado. A questão 4, ela está certa. 5. A Constituição Federal determina que a obrigatoriedade da União, Estados e Distrito Federal e os municípios de instituírem no âmbito de sua competência regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração direta e de todas as entidades da administração indireta. Certo ou errado? Errado, porque o erro está aqui no final. E de todas as entidades da administração indireta. Não, é só da administração o que, gente? Autárquica e as fundações públicas de direito público. As empresas públicas e sociedades de economia mista não entram nesse esquema aqui. Perfeito, galera? Foi? Então essa daí está errada. Vamos para 6. Os jurados das sessões de tribunal do júri e os mesários convocados para os serviços eleitorais nas eleições são classificados pela doutrina majoritária do direito administrativo como agentes particulares em colaboração, embora sejam particulares, executam certas funções especiais que podem ser qualificadas como pública. Certo? Se lembra? Agente público, eu tenho agente político, servidor público, que tem em sentido amplo, que tem em sentido estrito, empregado público e temporário, os militares e os particulares em colaboração, que é esse daqui. 6 está certa, beleza? 7. Os ocupantes de cargo ou função em comissão são considerados agente honorífico. Errado, galera. O honorífico é aquele que vem o quê? O honorífico ele é considerado o quê? Um agente público. O honorífico é aquele que vem pela sua condição cívica. Ele está dizendo aqui, ó, os ocupantes de cargo ou função em comissão são considerados agentes honoríficos. Não, galera. O cargo em comissão ele é considerado como servidor público em sentido estrito, mas ele não tem estabilidade, ele é remunerado por aquilo ali. Beleza? Estamos juntos? O temporário, ele ocupa uma função. Beleza? Então, eles estão dentro daquele conceito de servidor público em sentido amplo. O honorífico, ele está lá dentro do conceito em particular e colaboração. Tá bom? Mesário, jurado, tá? Então, essa daí está errada. 8. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades que, previstas na estrutura organizacional, devem ser cometidas a um servidor. Gente, mais certo do que isso, impossível, tá? Corretíssima essa daí. Tá bom? Corretíssima. Muito mole, muito mole, muito mole. Vamos lá. Questão 9. Vem comigo. A investidura no cargo público ocorre com a nomeação, sendo de 30 dias o prazo para o nomeado tomar posse. Errado, porque a investidura, ela ocorre aqui, ó, com a posse. A nomeação é provimento. O tio explicou isso para você. Lembra? Então isso daí está errado. 10.
São requisitos para investidura em cargo público, entre outros, idade mínima de 18 anos, certo. Aptidão física e mental, certo. Podendo as atribuições do cargo justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei, certo. 10, o gabarito é certo. Vamos para a próxima. 11, está aqui embaixo. Vamos lá. A promoção constitui investidura derivada, enquanto a nomeação traduz investidura originária do servidor público. Certo? Forma de provimento, aqui ó, forma de provimento originária. Originária é o quê? Nomeação. Derivada é o quê, gente? Derivada, perdão. Derivada é aquela que derivou um dia da nomeação. Olha, a promoção constitui investidura derivada. Por quê? Para ele ser promovido, um dia ele deve ter sido o quê? Nomeado. Beleza? A 11 está correta. Vamos aqui agora. 14. Professor estrangeiro que resida no Brasil e pretende ocupar cargo público em uma universidade federal, somente poderá atuar como professor visitante, visto que a investidura em cargo público é restrita a brasileiros natos ou naturalizados. Já expliquei para você que está errado, que as universidades, centros de pesquisas ou de estudo ou de tecnologia, fica facultada... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando para o grande concurso do INSS. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos lançando a turma 2, isso mesmo, a turma 2, pré-edital do INSS. Se você ficar até o final desse vídeo, eu vou passar para você um caminho na qual você poderá assistir o nosso curso grátis, né? Para você não vai ter essas interrupções do professor Luiz Antônio. Então fique até o fim que eu vou passar o caminho na qual você pode estar assistindo a aulas grátis aqui na Lá Concurso, né? Então vem comigo, nós aqui da Lá Concurso, nós montamos um super curso pré-edital. Você pode ter certeza que este curso aqui para o INSS é o melhor custo-benefício da internet, um curso completaço, um curso de 6 meses. Durante 6 meses você terá direito a todas as atualizações de legislação e de conteúdo do site por apenas 10 parcelas de R$ 35,00. É uma grande oportunidade. O concurso do INSS em 2016, nós tivemos aí aproximadamente 1 milhão de inscritos, é isso mesmo, 1 milhão de inscritos, ou seja, é um concurso muito concorrido. E se você não estudar com antecedência, com planejamento e foco, você pode ter certeza que você será mais um na multidão. Bacana? Então, pré-edital turma 2 aqui da Lá Concurso, né? Professor, como é que eu faço para ter acesso aí às aulas inteiras, sem o corte do senhor, né? Então vem comigo, atendendo a pedidos aí. Nós estamos oferecendo aí um curso grátis do INSS por 7 dias. Durante 7 dias você vai poder assistir aí as aulas do nosso personal coach, né? Mas para isso tem aí algumas regrinhas, né? Primeiro, você tem que se inscrever no nosso canal do YouTube, né? E de preferência marcar aquele sininho para você ter a notificação das aulas, né? Nós temos alguns programas aí de audiência no YouTube. Entre esses programas de audiência, nós temos aí a playlist do INSS. Tem que curtir o vídeo do professor, né? Tem que curtir o vídeo do professor, tem que clicar no link na descrição, que nesse link na descrição vai direcionar para o site da Lá Concurso. Lá você vai ter que fazer um cadastro e você vai ter que inserir este código aqui. Esse código aqui tem tempo limitado, tá certo? Tem tempo limitado, que é INSS YouTube 05. Com isso, você vai ter direito aí a ter o curso grátis, sem interrupções das aulas, dos nossos professores daqui da Lá Concurso. Bacana? Então espero vocês, um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.